Olá, boa terça-feira. Bem-vindos novamente aqui. Hoje eu quero falar de um assunto que eu tentei falar no meu Instagram, depois eu me embolei, então eu vou trazer pra cá. Espero que vocês tenham gostado do último episódio. Se estiverem aqui por conta do último, hoje é um assunto diferente. E é sobre relacionamento. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu até procurei depois pra poder repostar, mas não encontrei mais. Um vídeo que dizia sobre é, um homem e uma mulher na cozinha, e aí a mulher abre o pote de vidro, e aí ela consegue abrir. Mas aí ela fecha e ela leva o pote pro marido, companheiro, namorado, o que for. E ela finge que não conseguiu abrir. E que precisa que ele abra. E aí ele abre. E aí, essa completude. E aí, assim, é como se os homens precisassem disso pra estar na relação. E quando eu comentei isso no Instagram, eu falei muito que essa é uma fórmula que dá certo. Então, por que que as mulheres, quando falam, vamos falar sobre relacionamento, elas dão essa dica? Por que que dá certo e mesmo assim a gente não devia fazer? Porque ela dá certo naquele triângulo, naquela triangulação de fantasia, de fingir algo para que a relação funcione. Então, é, é suportável quando você coloca um homem para se sentir útil, mas é para ele fingir que ele é útil. E esse é o grande perigo do que funciona. Porque o que adianta entrar numa relação onde você precisa, não só com um pote de vidro, mas em várias situações, fingir que você não dá conta de algo para que o homem se sinta útil fazendo aquilo. E aí, qual que é a delicadeza da coisa? Que eu fiquei pensando o quantas vezes, a gente não consegue se comunicar com os nossos parceiros. A gente não é ensinada, nós mulheres, a isso. A comunicar, tipo, o que que é que realmente a gente precisa. E aí pode ser da força, pode ser até, inclusive dessa coisa que a gente acha às vezes meio viril. Talvez precise disso. Mas será que é abrindo o pote de vidro? Fiquei pensando nisso. Porque assim, eu não preciso do Felipe pra abrir pote de vidro. Felipe é meu marido, eu não falei isso ainda. Prazer. É, porque eu tenho técnicas, não porque eu tenho forças. Mas tem coisas que eu preciso comunicar de que eu preciso dele. E aí, quando a gente precisa fingir algo pro homem se sentir útil, a gente também desaprende a comunicar as nossas necessidades, as nossas demandas. E o homem também, ele fica numa posição meio pamonha. Eu fiquei pensando nisso, assim. É, até nas mulheres que defendem esse homem viril e que a gente precisa que esse homem seja útil, que esse homem nos faça de esposa troféu, que ele banque a casa, assim. O quanto e aí uma pergunta também pra vocês, o quanto vocês têm tesão nesse homem pamonha, nesse homem que não tá vendo que eu sei abrir o pote. Ele acha que eu sou tão frágil a esse ponto. Esse homem que não precisa enxergar no que é que eu preciso dele. Quais são as minhas fragilidades? E aí, a teoria do pote, como eu falei, funciona, mas ela também entrega uma ideia de universalidade. Então, todas as mulheres são frágeis, nessa ideia de todas as mulheres são frágeis, todas as mulheres precisam de homens que abram um pote de palmito ou pote de alguma coisa, a gente cria uma ideia de que, primeiro, homens são burros, segundo, a gente fica alimentando a burrice deles. Porque, talvez de uma relação, o mais importante, e aí eu vou trazer pra mim, Carol, é que o meu companheiro, o meu marido, meu namorado, ou até a pessoa que esteja de alguma forma querendo algo comigo, ela precisa querer descobrir, precisa se importar com a minha fragilidade. O que que nesse desafio de ser útil, o que que é ser útil pra Carol? O que que é suprir o que ela precisa de mim? Então, o que que eu tenho que descobrir com a fragilidade dela? Isso dá mais tempero pra relação, né? E isso não só dá mais tempero, mas pra mim convoca a inteligência da pessoa. A gente não tá falando de adolescentes. E aí também é isso, assim, homens, meninos, adolescentes do sexo masculino, geralmente homens cis, não se interessam pelo que as mulheres gostam, pelo que as mulheres querem. E aí eu lembrei de uma coisa, assim, o Felipe tava contando, assim, que em duas ocasiões, uma com alunos, uma com amigos, das pessoas estranharem porque no carro estava tocando música de funk. De drag queens. Ou de mulheres, né? Também. Mas que fala, como assim, Felipe? Por que você tá ouvindo isso?
como se homens não precisassem se interessar por mulheres. Porque a lógica da virilidade, do abre o pote de palmito, é uma lógica que funciona muito masculinamente, né? Assim, quem é o cara mais forte aqui? E se os homens se a gente continua dizendo para os homens que a lógica do viril funciona, em nenhum momento eles precisam sair desse lugar de se provar homens para homens, para entender o que é uma delicadeza de amar, de cuidar, de ouvir a necessidade de uma mulher. Então, o como a gente precisa comunicar para os nossos parceiros que tem algo sobre nós que eles precisam ter interesse. Eles precisam querer ouvir um pouquinho mais e estar um pouquinho atentos para saber que não é de palmito e de abrir coisas e subir escadas. E às vezes a gente precisa disso também, mas assim, não tá dado a informação de que é disso que a gente precisa. É preciso que cada homem conheça a tua parceira, esteja interessado em saber mais sobre ela, que isso lhe cause curiosidade. E para isso, eles precisam saber mais sobre si também, sabe? Faz muita diferença homens que fazem terapia. A Fernanda. Sim, esqueci. Lá do Rodrigo Hilbert. Fernanda Lima. Fala que quando o Rodrigo Hilbert começou a fazer terapia, ele começou a ter mais repertório. A diferença de conversa de homens que começam a se questionar sobre seus próprios sentimentos. Sobre se questionar sobre suas próprias posições. O repertório melhora. E aí, quando a gente fala dessa questão do repertório, a gente olha e pensa assim, que é que de fato realmente a gente está demandando, né? E eu acho que esse é um vídeo sobre isso. O que a gente tem demandado de homens? Você quer manter, porque funciona, gente, a lógica de prender homens pela utilidade. Mas você quer que essa seja a tua demanda para um companheiro, um homem, a pessoa que você quer construir uma relação, uma família? Porque tem várias coisas que você pode querer construir com esse homem, e você quer que a sua demanda seja essa, assim, abrir coisas. E que ele conheça algo do universal ali. De que não seja algo que é teu do particular. Esse vídeo é sobre isso, assim. Que demandas fazemos para os homens? Fim de mais um episódio. Uma boa semana, boa terça-feira para vocês. Se fizer sentido, continue aqui, continue escutando. Toda terça-feira sai episódio novo. Eu falei que esse último episódio foi sobre. Esse agora, né? Foi sobre demandas, né? Sobre como é que é demandar, o que faz demandar numa relação, quais demandas a gente quer demandar de uma relação. E o objetivo do próximo é ser um parte 2 desse e falar sobre desejo feminino, né? O quanto também ter consciência, ter um olhar, falar sobre o seu próprio desejo faz a gente esclarecer melhor as nossas demandas pro outro. E seja em qualquer relação, tá? Então, relações amorosas, relações de amizade, o quanto a gente ter clareza dos nossos próprios desejos faz a gente ter uma maior facilidade de demandar do outro. E aí, é um episódio que vai sair um dia antes do meu aniversário de 31 anos, então é um episódio especial pra mim. Falar de desejo feminino nesse episódio anterior ao meu aniversário é bacana, assim, esse um ano após os meus 30 anos, pra mim mudou muita coisa. E poder reconhecer, de fato, esse lugar, que já vem sendo construído, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Beijo e até o próximo episódio.